Olá, então nessa semana nós vamos continuar ainda estudando um pouquinho mais sobre os vegetais. Nós vamos entender como ocorre então o funcionamento do organismo vegetal dentro da fisiologia vegetal, especialmente no que se refere à nutrição e à condução da seiva. Nós vamos falar inicialmente, ou lembrar que as plantas são seres autotróficos, fotossintéticos. Então a grande maioria, quase 100%, é de organismos fotossintetizantes. Ou seja, as células vegetais, elas possuem organelas, um ou mais cloroplastos, onde ocorrerá, então, o fenômeno, o processo de fotossíntese. Lembrando que fotossíntese significa o quê? Fazer biossíntese, sintetizar os compostos na presença de luz. Ou seja, vai ocorrer a conversão da energia luminosa em energia química lá nos cloroplastos, pelos vegetais, e vai então ficar presente essa energia em compostos orgânicos. Esse fenômeno é a principal entrada de energia na biosfera, na parte então dos seres vivos. Então, lembrando que não são apenas as plantas que são seres fotossintetizantes, nós temos também as algas, que nós estamos lá no reino protista, e também as cianobactérias. Então, todos eles possuem clorofila e realizam fotossíntese. Nem todos têm cloroplastos, né? Lembre que as cianobactérias não possuem cloroplastos, mas possuem clorofila A, como todos os demais, então, organismos fotossintetizantes. Então, como eles conseguem fazer essa conversão da energia luminosa em energia química, que vai ficar, então, armazenada nos seus compostos, nos seus órgãos, né, nos seus tecidos, nós consideramos esses seres como seres produtores. Então, lá na base da cadeia alimentar, eles serão, então, ou servirão de alimento para os demais organismos vivos, e lembrando que eles também liberam, no produto da fotossíntese, o oxigênio, que também é importante no processo de respiração dos seres aeróbicos. Então, essa captação da luz, que vai ser convertida, então, em energia química, lá nos cloroplastos, vai representar, então, essa parte da produção, né, da conversão em compostos orgânicos. Então, são elementos simples, como a água, proveniente do solo, com o dióxido de carbono, CO2, que vem, então, da atmosfera, que, junto com a luz, serão convertidos, então, em carboidratos simples, no caso, a glicose, e libera do processo o oxigênio. Só que o vegetal, além disso, para poder produzir outros compostos, além dos compostos que são provenientes da própria fotossíntese, ele vai precisar também absorver sais minerais do solo, juntamente com a água. E aí corresponde ao que a gente chama de nutrição mineral. Então, os carboidratos, né, a glicose que é sintetizada lá na fotossíntese, juntamente com esses sais que são provenientes do solo, pela nutrição mineral, é que vão formar mais compostos orgânicos diferentes. Então, eles serão utilizados tanto para a manutenção da própria estrutura do vegetal, né, como matéria-prima, para ele crescer também, e também como fonte de energia para o próprio funcionamento dessas células vegetais. Então, como que ocorre essa nutrição mineral? Então, nós vamos falar especialmente dos vegetais, que são, né, vasculares ou as traqueófitas, então considerando a partir das pteridófitas, que já têm raiz, caule e folhas, que elas possuem, então, vasos condutores de seiva. Nós temos aqui um exemplo de um corte simplificado aqui de uma raiz, então lá em contato com o solo, especificamente na raiz, tem uma região que é rica em pelos absorventes, que é a zona pilífera. Então, vamos observar em detalhes especialmente essa região aqui da raiz, em contato com o solo, onde estão presentes aí a água e os sais minerais. Então, ocorre especialmente nessa região a absorção da água, que é necessária lá na fotossíntese, e também os sais que serão necessários, então, para a produção de compostos orgânicos pelo vegetal. Então, como que ocorre, né, essa passagem, né, de água e sais minerais através da epiderme, da raiz? Veja aqui os pelos absorventes e todas as células aqui da epiderme. Então, nós temos duas possibilidades aqui de entrada de água com sais minerais para o interior da raiz, ou seja, atravessando toda essa parte mais
periférica cortical em direção à parte mais central, que é onde estão os vasos condutores dessa seiva, que nós vamos chamar de seiva bruta, que são os vasos lenhosos ou xilema. Então, a água minerais pode adentrar por uma via chamada de simplasto, onde ela vai passando por dentro das células. Essas células são ligadas por plasmodesmos, então vai passando de célula a célula, passando por essas pontes, justamente, né, em direção lá ao xilema. E também por uma via chamada de apoplasto, em que a água e seus minerais vão adentrando a parede da raiz pelos espaços intercelulares, entre as células. Só que veja que nesse caso, por apoplasto, quando ele chega em determinado ponto, próximo já à parte mais central aqui da raiz, ele esbarra com pontos em que nós temos aqui células que são suberinificadas, ou seja, elas possuem material que é impermeável, forma que chama de estrias casparianas. Então, quando o líquido chega nesse ponto, ele é desviado para o interior das células e acaba, então, seguindo uma via semelhante à anterior, a do simplasto. Então, ela é forçada para o interior das células. E, com isso, aí sim, chega até os elementos, né, que vão ser os transportadores lá no centro da raiz, que são os vasos xilemáticos. Então, o fato de existir essas estrias casparianas, elas ajudam em vários sentidos. Elas conseguem selecionar melhor o que está chegando aqui, então, elas selecionam os solutos que vão passar para o interior dessas células lá do xilema, e também evita que retorne esse líquido. Então, uma vez que ele passa, depois ele desvia das células e chega até o xilema, ele não retorna. Certo? Então, essas duas vias para a absorção da água e seus minerais. Simplasto por dentro das células e apoplasto pelos espaços intercelulares. Então, esse líquido que chegou, então conseguiu chegar até a parte mais central da raiz, lá nos vasos condutores ou xilema, então são os vasos lenhosos. Lembrando que o xilema é constituído por células vegetais já mortas, então elas são lignificadas, é um material mais rígido, impermeável. Essa seiva bruta, então, ela corresponde praticamente a quase 100% água, água com um pouquinho de sais minerais dissolvidos. E ela é ligeiramente ácida, e ela vai circular, então, por dentro, como eu falei, do xilema, das raízes até as partes mais aéreas do vegetal, especialmente, então, nas folhas, que é onde esse líquido, essa seiva bruta, irá contribuir, então, aqui para a realização da fotossíntese. Nós temos 3 mecanismos aqui que explicam como ocorre esse transporte, como a seiva bruta, que foi, então, produzida aqui, chegou aqui nas raízes, vai conseguir chegar, então, até o alto de um vegetal. Então, lembrando que essa ascendência desse líquido ao longo desses vasos vai contra a gravidade. Então, tem, digamos, uma força puxando para baixo e ela precisa subir, então, muitas vezes em árvores extremamente altas. Então, 3 fenômenos aqui que ajudam a explicar. Então, a pressão positiva de raiz, a capilaridade e a transpiração. Então, nós vamos perceber que o que mais favorece, que permite a chegada dessa seiva bruta até as folhas, é o fenômeno da transpiração, que eu já vou explicar mais adiante. Então, existe uma teoria, que é a teoria de Dickson, que é da coesão, tensão, transpiração, que vai melhor explicar a subida da seiva bruta, então, em direção às folhas, das raízes em direção às folhas. Começando a falar sobre a pressão positiva da raiz. É basicamente, né, como se a seiva, né, esse líquido, fosse empurrado da raiz em direção às folhas. Só que vamos entender o seguinte, os vegetais, especialmente os de grande porte, esse fenômeno ele vai explicar pouquíssimo. Essa força seria pequena para justificar, então, a subida em altas, né, em altitude maior. Então, vamos explicar, digamos, especialmente uma parte pequena desse processo e para os vegetais de pequeno porte. Então, o que acontece? Então, vejam que aqui, então, será um corte da raiz, a parte mais periférica, e aqui a parte mais central, onde estão os vasos xilemáticos. Então, células dessa região mais periférica, elas vão, por transporte ativo, vão adicionar solutos, sais, dentro do xilema. Vão concentrando esse meio aqui. Vai fazer com que ocorra uma pressão osmótica aqui dentro do xilema, e com isso vai atrair
a água por osmose, ou seja, a água vai entrar passivamente por osmose até o xilema, carregando junto com ela os sais minerais, que nesse processo entram por difusão simples. Tranquilo? Então, seja através dos pelos, por apoplasto ou simplasto, a água com sais minerais, ela vai adentrar passivamente até o xilema, porque houve um gasto energético de transporte de sais para o interior do xilema. Tá? Então, é mais ou menos isso, vai juntando água aqui, como está vindo mais água, ele vai acabar empurrando um pouquinho para cima. Então, seria uma força aí de pressão positiva da raiz. Tem que lembrar também que a própria, digamos, que a própria molécula de água, ela possui suas pontes de hidrogênio e faz com que suas moléculas, então, tendam a ficar, então, mais unidas. Então, não sei se você já deve ter reparado, né, quando você coloca um tubinho, um canudo, dentro de um recipiente com líquido, de preferência colorido, é mais fácil de visualizar, que há uma tendência dessas moléculas espontaneamente subir, né, formar, né, se deslocar dentro desse tubo, ceder as paredes do tubinho e subir, pelo menos um pouco, até se igualar, né, à força da gravitacional. Então, um pouco, digamos, da subida da seiva dentro do xilema se explicaria também pelo fenômeno da capilaridade. Então, vamos somar a pressão da raiz mais a capilaridade, fazendo com que a água suba. Só que para manter a coluna d'água em ascensão, especialmente né, para as partes mais distantes, digamos, aéreas do vegetal, precisaria explicar um pouco mais ainda. Então, o fenômeno da transpiração que vai ocorrer lá nas folhas é que vai garantir essa força, essa pressão ou essa tensão para elevar essa coluna da seiva bruta dentro do xilema até cerca de 160 metros de altura para aquelas árvores de grande porte. Então, vamos imaginar que lá nas folhas existe o fenômeno que nós chamamos então de transpiração, ou seja, uma perda d'água que vai ocorrer então por evaporação, que ocorre então especialmente a partir da parte da superfície da folha, onde estão presentes estruturas que nós chamamos de estômatos, que controlam a abertura, os poros, né, que são os ostíolos. Então, é por essas aberturas que vai ser perdida cerca de 95% da água, que vai garantir, então, que essa coluna da seiva bruta consiga subindo, então, em direção a essa folha. Uma pequena quantidade de água ocorre, né, por evaporação pela própria superfície das folhas como um todo, mas só é cerca de 5%. Por quê? Porque a superfície da folha ela é um tanto impermeável, né? Nós temos uma cutícula aqui na superfície da folha para evitar que ocorra então, uma perda maior ainda de água sem necessidade. Digamos, 5% evapora da própria superfície da folha como um todo, 95% dessa saída de água ocorre por essas aberturas aqui dos estômatos. Então, temos que entender um pouquinho mais, vamos já falar um pouquinho mais sobre os estômatos. Então, resumidamente, então, como que acontece a subida da seiva bruta das raízes até as folhas, ou partes aéreas do vegetal. Então, lá nas folhas, ocorrendo esse fenômeno, então, da perda da água, da transpiração, fazendo com que a coluna d'água suba. Lembrando, então, que dentro lá dos vasos, né, vai existir aquela coesão das moléculas de água e a tensão, né, da capilaridade lá dentro do xilema. E, então, digamos que essa teoria aqui da coesão, tensão, transpiração, a teoria de Dickson, é que vai explicar, né, a maior parte aí dessa força que existe de sucção, como se fosse uma sucção lá nas partes aéreas, dessa coluna d'água que está indo, então, das folhas, das raízes até as folhas. Então, agora no próximo momento, eu vou falar um pouquinho mais sobre a importância, né, dos estômatos, que vai além desse fenômeno que é da própria transpiração ou da perda d'água. Até logo.